Prezados senhores, tudo bom? No vídeo de hoje trago para você uma super revisão de matemática para o concurso da VUNESP, especialmente para você que está buscando alcançar esta insígnia. É seu caso? Você quer ter essa insígnia? Diga aqui nos comentários. Você sabe o que é isso aqui? Símbolo de quê, hein? Se você está buscando essa insígnia, fica no vídeo que esse vídeo é para você. São 10 questões de altíssimo nível de um concurso da VUNESP organizado neste ano de 2022, tá bom? Se você não está buscando essa insígnia, não tem problema. Esse vídeo é para você também. Fechado? Vamos às questões? Ah, claro, antes da gente começar, preciso te pedir para se inscrever aqui no canal. O nosso canal de educação Central dos Números, já alcançou mais de 90 mil pessoas que se inscreveram aqui. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreve aí para ajudar a gente a alcançar a grande marca de 100 mil pessoas. Imagina, um canal de educação que está ajudando a mudar a vida de várias pessoas, atingir 100 mil inscrições. É bastante, né? Então, conto com você para dar essa força para a gente. Agora sim, vamos às questões. Pausa o vídeo para cada questão e tenta resolver para ver em que nível você está no seu conhecimento. Combinado? Então, vamos à primeira questão, a questão de fração. Uma biblioteca particular contém 2.340 livros e todos passarão por um processo de limpeza. Um dos responsáveis pela limpeza será André, que cuidará de 1/4 desses livros, e o outro será Carlos, que cuidará de 2/5 dos livros restantes. Os livros que ainda sobrarão serão igualmente divididos entre 9 pessoas e cada uma cuidará de quantos livros? Bom, então, fração, questão típica de fração da VUNESP. O André vai cuidar de 1/4 dos livros, 1/4 de 2.340. Faz essa continha. O André cuida de 1/4 de vezes 2.340 livros. 1 vezes 2.340 dá 2.340. 2.340 dividido por 4, 23 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, sobra 3. 34 dividido por 4 dá 8, né? Então, 5, 8. 8 vezes 4, 32, sobra 2. 20 dividido por 4 dá 5. Então, o André cuida de 585 livros. Beleza, limpou 585. Quantos livros ainda estão sujos? Basta pegar o total, 2.340, e subtrair 585. 2.340 menos 585, restam 1.755 livros sujos. Beleza. Aí vem o Carlos. O Carlos vai cuidar de 2/5 dos livros restantes, dos livros que ainda estão sujos. Então, o Carlos vai cuidar de 2/5 de 1.755. 2/5 vezes 1.755, né? Aqui você pode fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou pode fazer primeiro a divisão, depois a multiplicação. No caso aqui, eu fiz primeiro a divisão. 17 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 17 sobra 2. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Sobra nada. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 351. 2 vezes 351 é fácil, mas 2 vezes 350 mais 1, 2 vezes 351 é fácil, mas pode se tornar mais fácil, isso que eu quis dizer. 2 vezes 350 mais 1 é mais fácil ainda, né? 2 vezes 350 dá 700, 2 vezes 1 dá 2, então 700 mais 2, 702 livros. O Carlos vai limpar 702 livros. Vão sobrar quantos livros sujos? Pega o que tinha, 1.755, subtrai 702. 1.755 menos 702 vai dar 1.053 livros sujos ainda, né? Esses 1.053 livros sujos vão ser igualmente divididos entre 9 pessoas. Então, pega esse número e divide por 9. 1.053 dividido por 9 vai dar exatamente 117 livros para cada uma dessas pessoas. Então, 117 é a resposta dessa questão. Então, questão de aquecimento de fração da VUNESP. É uma questão típica de fração da VUNESP. Para você treinar questões de fração,
você pode olhar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vai ter outra questão de fração, outras questões com os mesmos temas que tem nesse vídeo para você treinar. Combinado? Vamos para a próxima? Questão número 12, lembra? Pausa o vídeo e tenta resolver. Essa questão aqui é uma questão de MMC e de sequência lógica, né? Então, no dia 1 de março de certo ano, uma terça-feira, 3 comissários de bordo estavam em um mesmo aeroporto. A rotina desses comissários é tão regulada que eles sempre retornam a esse aeroporto, respectivamente, a cada 3, 12 e 16 dias. Nesse ano, no mês de outubro, os 3 comissários estavam novamente nesse aeroporto. Em que dia da semana? Então, vamos por partes. Quando fala que as pessoas se encontram, né, a próxima vez que elas vão se encontrar vai ser sempre no MMC. Guarda isso, né? Então, falou que eles se encontram a cada um desses dias aqui. A próxima vez que eles vão se encontrar vai ser no MMC, né? Então, primeira coisa, eles vão voltar a se encontrar a cada MMC entre 3, 12 e 16. Como é que a gente faz o MMC? Fatora esses números usando números primos. Tem números pares, a gente pode dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 16 dividido por 2 dá 8. Par divide por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 4 é par, divide por 2, vai dar 2. 2 é par, divide por 2, vai dar 1. Agora, divide o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 1. Beleza? Então, o nosso MMC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1 que foi 4. O nosso MMC é 48 dias. Eles vão se encontrar de novo a cada 48 dias. Beleza, guarda essa informação. Aí, o que a gente sabe? Eles se encontraram aqui no dia 1 de março e quer que eles se encontrem de novo em outubro, ou seja, está longe pra caramba. Vamos ver quantos dias vão passar do dia 1º de março até chegar a outubro. Então, coloca os meses lá. Março, 31 dias. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30 dias. Somando todos esses dias desses meses, de março até o fim de setembro, né? Então, depois de setembro vai vir outubro. Somando todos esses dias, isso dá 214 dias. Beleza. Vamos ver quantas vezes essas pessoas vão se encontrar dentro desses 214 dias. Como é que a gente vai fazer isso? Basta a gente pegar esse total de dias e dividir pelos dias que eles gastam para se encontrar, né? Então, 214 dividido por 48. 214 dividido por 48 vai dar 4,4 e alguma coisa. Então, eles vão se encontrar mais de 4 vezes até para passar todos esses dias aqui, né? Então, vão se encontrar mais de 4 vezes até outubro. Se não é um número redondo, o próximo número redondo maior do que 4 é 5. Então, para chegar em outubro, eles têm que se encontrar 5 vezes, beleza? Para ir de março até outubro, eles têm que se encontrar 5 vezes. Então, vamos ver quantos dias vão passar quando eles se encontrarem 5 vezes. Como que a gente calcula? Basta multiplicar 5 vezes 48, né? 5 vezes 48 dá 240 dias, ou seja, eles vão se encontrar no dia 240. Tá resolvida a questão? Parcialmente, né? A gente sabe que eles vão gastar 240 dias para se encontrar de novo lá no mês de outubro. Só que não quer saber isso, quer saber que dia da semana que vai dar isso. Você sabe que no dia 1 de março era terça-feira. A cada 7 dias vai ser terça-feira de novo, concorda? Por quê? Uma semana tem 7 dias. Então, 1 de março, terça-feira, 8 de março, terça-feira de novo, né? E a cada 7 dias vai ser terça-feira de novo. Então, para a gente descobrir que dia vai ser em relação à terça-feira, basta pegar o número de dias em que eles vão se encontrar e dividir por 7, porque uma semana tem 7 dias. Faz 240 dividido por 7 dias. 24 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. 24 menos 21 sobra 3.
desce o zero. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, sobra 2. O que significa essa divisão? Dentro de 240 dias, existirão 34 semanas de 7 dias, ou seja, 34 vezes vai ter terça-feira lá. Só que ainda sobram 2 dias, beleza? Então, passarão 34 semanas completas, sendo terça-feira, mais 2 dias. Então, eles vão se encontrar nesse segundo dia. De terça, primeiro dia depois de terça, quarta, depois, segundo dia, quinta-feira. Eles vão se encontrar de novo na quinta-feira, em outubro, né? Então, em outubro, eles vão se encontrar numa quinta-feira. Essa é a resposta dessa questão. Então, observa que é uma questão difícil, é uma questão de MMC e de sequência lógica, né? No concurso de sargentos da Polícia de São Paulo, é matemática e lógica, e sempre na lógica caem questões de sequência. Então, fica ligado nesse tipo de questão, beleza? Quando você tem questão de sequência assim envolvendo semana, normalmente você vai pegar o total e dividir pelo número de dias da semana e sempre vai olhar o resto da divisão, tá bom? Vai olhar o resto da divisão, ok? Vamos para a próxima, questão número 13. Olhe o like no vídeo. Outra forma de você ajudar o nosso canal é se manifestando, deixando aquele like no vídeo e também deixando o seu comentário aqui embaixo no vídeo, beleza? Essa questão merece o like porque é uma questão de porcentagem e não é uma questão de porcentagem fácil, é uma questão de porcentagem difícil. No ano de 2010, todas as 600 mulheres que haviam se formado em uma faculdade de engenharia no ano de 2000 se encontraram, sendo que algumas delas já tinham um único filho e as demais não tinham filhos. Então, se formaram em 2000, 10 anos depois, algumas tinham um filho e outras não tinham filho. Em 2020, essas 600 mulheres voltaram a se encontrar, então 10 anos depois de novo, elas voltaram a se encontrar e 30% das que não tinham filho tiveram um filho, 12% das que não tinham filho tiveram 2 filhos e 40% das que tinham um único filho tiveram mais um filho e as demais não tiveram filhos nesse período. Se em 2020 essas 600 mulheres juntas tinham um total de 453 filhos, ô tanto de filho, hein? O número de mulheres que ainda não tinham filho era qual? Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão, beleza? Então vamos lá. Em 2010, a gente tinha X mulheres que não tinham filhos. Ele fala, algumas já tinham um filho e outras não tinham filhos. Então, a gente pode falar que em 2010, X mulheres não tinham filhos e 600 menos X, ou seja, o total de mulheres menos as que não tinham filhos, tinham um filho. Concorda? Por que eu coloquei o X como sendo as mulheres que não tinham filhos? Porque é o que ele quer, o número de mulheres que não tinham filho. Vai ser um número em relação a esse valor aqui, beleza? Então, já olha o que ele quer mulheres que não tinham filho, coloca o que não tinha filho como sendo o seu alvo principal, como sendo o X. Beleza, passou 10 anos, aí aconteceu isso tudo aqui, ó. 30% das que não tinham filho tiveram um filho, ou seja, 30% de X vai ter um filho. Depois, 12% das que não tinham filho, 12% de X, tiveram 2 filhos. Então, 12% de X vão ter 2 filhos. 40% das que tinham um único filho, 40% disso aqui, teve mais um filho. E aí ficou com 2 filhos, né? Se 40% dessas que já tinham um filho tiveram outro filho, o restante 60% vão continuar tendo um filho. Concorda? Então, 40% das que já tinham um filho tiveram outro filho, ficando com um total de 2 filhos cada uma, e o restante delas continuou tendo um filho. Qual que é o restante? A gente está falando de porcentagem, 100% menos essas 40 dá 60%. 60% das mulheres que tinham um filho continuaram tendo um filho. Beleza, então a gente tem aqui todo mundo que tem filho. A gente sabe que esse total de filhos é 453.
Se você multiplicar o número de mulheres vezes o número de filhos e somar sempre isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, esse total vai dar 453. Vamos fazer? Então, a porcentagem, vou fazer aqui usando o número decimal. Né? Então, 30% é 30 dividido por 100, o que dá 0,3. O de, você vai substituir por uma multiplicação. Então, vai ser 0,3 vezes x vezes 1. 0,3 vezes x vezes 1. Mais 0,12 vezes x vezes 2. 0,12 vezes x vezes 2. Mais 0,4 vezes 600 menos x, 0,4 vezes 600 menos x, vezes 2. Observa que eu coloquei entre parênteses o 600 menos x, porque o 0,4 tem que multiplicar tanto o 600 quanto o x, beleza? Mais 0,6, 60 dividido por 100 é 0,6, vezes 600 menos x, vezes 1, vai dar o próprio número que a gente obtiver. Somando todos esses filhos, a gente vai chegar em 453 filhos. Agora é só fazer continha. Então, o mais difícil é chegar nessa expressão aqui, ok? Então, vamos lá. 0,3x vezes 1, 0,3x. 0,12x vezes 2, 0,24x. Mais 0,4 vezes 600 dá 240. 0,4 vezes menos x dá menos 0,4x. Isso continua sendo multiplicado por 2. Mais 0,6 vezes 600, 360. Menos x, 0,6 vezes menos x, menos 0,6x. Isso é igual a 453. Agora, multiplica isso aqui. 2 vezes 240 dá 480, 2 vezes menos 0,4x, menos 0,8x. Né? Então, aqui, ó, 0,3x mais 0,24x, 0,3 laranjas mais 0,24 laranjas, 0,54, né? Laranjas, x. 2 vezes 240, 480. 2 vezes menos 0,4x, menos 0,8x. Mais 360, menos 0,6x é igual a 453. Tudo que tiver x, coloca de um lado, tudo que tiver x, coloca do outro lado. Como aqui esses números negativos vão dar maiores que 0,54, eu vou passar tudo que tem x para o lado de cá e tudo que não tem x para o lado esquerdo, beleza? Então, vou pegar esse 453 positivo, passar para cá negativo. 480 mais 360 menos 453. Isso vai ser igual a, passei o menos 0,8x para cá, passa positivo. Passei o menos 0,6, passa positivo. Passei o mais 0,54x para cá, passa negativo. Beleza? Só fazer continha. 480 mais 360 menos 453 vai dar 387. 0,8x mais 0,6x, tá? 1,4x, menos 0,54x dá 0,86x. Beleza? Pega o 0,86, que está multiplicando, passa para cá dividindo. 387 dividido por 0,86 vai dar 450. Então, o x corresponde a 450. Em 2010, 450 mulheres não tinham filhos. É isso que ele quer saber? Não, ele quer saber em 2020, o número de mulheres que ainda não tinham filhos. Então, em 2010 eram 450. Em 2020, dessas 450, 30% já tinham um filho e 12% tinham 2 filhos. Então, a gente precisa calcular 100% menos essas 30 menos essas 12. 100 menos 30, 70. 70 menos 12 dá 58. Então, 58% de x ainda não tinham filhos. Para a gente descobrir mulheres que não tinham filhos em 2020, a gente vai fazer 58% de 450, 58 por dividido 100 de vezes 450, né? Simplifico esse zero com esse zero, vai dar 58 dividido por 10, 5,8 vezes 45. 5,8 vezes 45 dá 261, ou seja, 261 mulheres ainda não tinham filhos em 2020. Beleza? Falei com você que era uma questão trabalhosa, né? Você acreditou em mim? Conseguiu fazer?
Se você quiser treinar questões de porcentagem, a gente tem uma playlist aqui só com questões de porcentagem, além de uma aula teórica de questões de porcentagem. Veja essa playlist aqui, tá bom? Esqueci de falar, se você não conhece o nosso material de estudo, né? Então a gente tem uma apostila com mais de 100 questões da VUNESP, questões da Polícia Militar de São Paulo, resolvidas em texto e vídeos exclusivos para você. Vou deixar aqui embaixo o link do nosso material para você conhecer, caso você queira adquirir, né? Então são questões separadas por temas, que assim você consegue identificar qual é o tema de cada questão e também os macetes para você resolver cada questão. Fechado? Dá uma conferida lá. Vamos para a próxima questão? Questão número 14. Certo dia, em uma central de telemarketing, 30 atendentes fizeram o mesmo número de ligações, de maneira que a razão, então essa é uma questão de razão e proporção, a razão, a divisão entre o número de ligações que resultaram em venda e o total de ligações foi de 3 para 44. Manuela foi a atendente com o melhor resultado, tendo feito 35 vendas. E, se as ligações e vendas dela não forem contabilizadas, a razão indicada passa a ser de 5 para 88. Incluindo Manuela, o total de vendas feitas nesse dia pelos atendentes foi quanto? Aqui a gente tem uma questão de razão que eu não consegui visualizar muito bem como resolver usando o nosso macete, né? Mas vamos resolver então do jeito tradicional, beleza? A gente tem 30 atendentes que realizaram cada um número X de ligações. Então, quantas ligações a gente tinha no total? Sendo X o número de ligações que cada atendente fez, o total de ligações vai ser 30 atendentes vezes X ligações que cada um fez, certo? 30 atendentes vezes X ligações. O problema disso é que, quando a gente dividir, quando a gente fizer a razão é divisão, a gente dividir o número de ligações que resultaram em venda, que eu chamei de V, né? Pelo total de ligações, acabei de calcular, 30x, então dividindo a razão entre as ligações que resultaram em vendas pelo total de ligações, isso vai dar 3 sobre 44, certo? Agora, se a gente tirar as vendas da Manuela, então a Manuela fez 35 vendas. Se as ligações e vendas dela não forem contadas, então a gente vai tirar vendas da Manuela, vendas totais menos as vendas da Manuela, vendas menos 35, e dividir pelo total de ligações. Ora, a gente vai tirar as ligações da Manuela. A gente tirou a Manuela da jogada, então não vão ter 30 atendentes mais, vão ter 29 atendentes, cada uma fez X ligações, beleza? Eram 30 atendentes, tirei a Manuela é uma pessoa, 30 menos 1 dá 29, beleza? Então, dividindo número de vendas menos as vendas da Manuela pelo número de atendentes vezes o número de ligações que cada atendente fez, o novo resultado vai ser 5 para 88. Tenho duas proporções, então a gente pode trabalhar aqui como se fosse com um sistema. Não vai ser exatamente um sistema, mas é como se fosse um sistema. Beleza? Eu quero descobrir o total de vendas. Eu quero descobrir o valor V. Então, eu vou isolar o X para ter no fim o V. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Quando a gente tem uma proporção, a gente pode multiplicar em X. E a gente pode multiplicar em X só aquilo que interessa para a gente. Se eu quero deixar o x sozinho, eu vou pegar esse x que está dividindo, passar aqui para cima, multiplicando. Ao mesmo tempo, eu vou pegar esse 3 que está aqui sozinho, passar para cá, para baixo, multiplicando 30. E vou pegar esse 44 que está dividindo, passar para cima, multiplicando o v. Vai ficar assim. Então, 44 veio para cá, para cima, 44v. Esse 3 veio aqui para baixo, multiplicando 30, 3 vezes 30, e o x veio aqui para cima, beleza? Então, x vai ser igual a isso aqui. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 30 dá 90, né? Então, vou ter 44v dividido por 90 é igual a x. Achei o valor de x. Vou achar o valor de x aqui embaixo também, que aí eu vou igualar os dois, né? Se o x vai ser igual a isso e o x vai ser igual a alguma coisa aqui, posso igualar as duas. Então, vou fazer a mesma coisa, beleza? Vou pegar o 88, multiplicar aqui isso tudo. 88 vezes V, 88V.
né? 88 vezes menos 35 dá menos 3.080. Isso vai estar dividido por quanto? Esse 5 vai passar para baixo multiplicando 29. 5 vezes 29 dá 145. E o x vai passar aqui para cima, vai ficar sozinho. Beleza? Então, só multipliquei como se fosse um x. Então, você percebe, x é igual a isso, x é igual a isso. Se x é a mesma coisa, eu posso igualar isso a isso, né? Que aí eu vou achar o valor de v. Então, eu posso fazer 88v menos 3.080 sobre 145 é igual a 44v sobre 90. Certo? O que eu posso fazer? Outra proporção. Posso multiplicar como 1x de novo. Vou pegar o 90, multiplicar isso e isso. 90 vezes 88v, 7.920v. 90 vezes menos 3.080, 277.200. Isso vai ser igual a 145 vezes 44v. Isso vai dar 6.380v. Pego tudo que tem v, deixo de um lado. Pego tudo que não tem v, passo para o outro lado, sempre trocando o sinal. Então, isso aqui vai passar para cá negativo, isso aqui vai passar para cá positivo, né? Então, eu vou ter 7.920v menos 6.380v, 1.540v. Isso vai ser igual a 277.200. Então, o v vai ser esse número grande dividido por 1.540, fazendo essa divisão. Você vai chegar em 180. O total de vendas feito, o total de vendas V feitas nesse dia, incluindo as vendas da Manuela, foi 180. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Então, aqui a gente tem uma questão de razão e proporção, sendo que o que vai pegar aqui é você ver que o total de ligações era 30 vezes, né, o número de atendentes vezes o número de ligações que cada atendente fez. Sabendo esse segredo aqui, você conseguia resolver. Se você não soubesse esse segredo, você ia ficar aí meio perdido, perdida. Concorda? Vamos para mais uma, questão número 15. Questão de regra de 3 composta. A limpeza de um trecho de 200 km de uma rodovia foi feita em 3 dias, cada dia por uma equipe diferente, mas que manteve a mesma eficiência. No primeiro dia, 24 pessoas trabalhando por 5 horas limparam 30 km da rodovia. No segundo dia, 15 pessoas trabalharam por 8 horas. No último dia, o serviço foi concluído em 4 horas, tendo sido executado por uma equipe de quantas pessoas? Então, regra de 3 composta, né? Você tem pessoas trabalhando por horas para quê? Para limpar 30 km de rodovia. Então, você identificou as variáveis e o resultado. Coloca lá, 24 pessoas trabalharam por 5 horas para quê? Para limpar 30 km. Depois, no segundo dia, 15 pessoas trabalharam por 8 horas. 15 pessoas trabalharam por 8 horas para quê? Para limpar x quilômetros. Identificadas as variáveis e o resultado, então observa, como que eu achei o resultado? Perguntei para que as pessoas estão fazendo alguma coisa, né? Aí você vai identificar o resultado. Identificou? Usa o macete. Você vai pegar a linha de cima e multiplicar pelo resultado de baixo e igualar a multiplicação da linha de baixo pelo resultado de cima. Pode sempre fazer assim? Sim! Pode sempre fazer assim. Sempre, sempre com regra de 3 composta. Identificou as variáveis e o resultado, pode fazer essas multiplicações cruzadas que vai dar certo, tá bom? Então, 24 vezes 5 vezes x é igual a 15 vezes 8 vezes 30. Pego 24 vezes 5, está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 15 vezes 8 vezes 30 dividido por 24 vezes 5. Aqui você pode trabalhar com simplificações, né? Então, você pode dividir 30 por 5, pode dividir 15 por 5, né? Pode dividir 8 por 8, 24 por 8. Então, fazendo simplificações, você vai chegar em 3 vezes 1 vezes 10. 3 vezes 1, 3 vezes 10, 30 quilômetros. Então, no segundo dia, essas pessoas limparam mais 30 quilômetros. Então, quanto que eles já limparam no total? 30 mais 30. 30 mais 30 dá 60. Só que a rodovia tinha 200 quilômetros. 200 menos 60, faltam 140 quilômetros. Ok? Para achar quantas pessoas foram necessárias para o terceiro dia, vamos ver, fazer outra regra de 3 composta. Então, pega lá a primeira linha, está completa, 24 pessoas trabalhando 5 horas para limpar 30 quilômetros.
eu vou ter Y pessoas, trabalharam por 4 horas no terceiro dia para limpar esses 140 quilômetros que faltam, beleza? Então, faz de novo. Linha de baixo vezes o resultado de cima é igual a linha de cima vezes o resultado de baixo. Y vezes 4 vezes 30 é igual a 24 vezes 5 vezes 140. Pega o 4 vezes 30, que está multiplicando, passa para cá dividindo. De novo, trabalha com simplificações, né? Então, simplificando, você pode simplificar o 24 dividido por 4, vai dar 6. Você pode simplificar o 5 com 30, né? E vai trabalhando com simplificações. Você pode chegar, por exemplo, em 4 vezes 1 vezes 35. 4 vezes 35 vai dar 140 também. Então, 140 pessoas trabalharam no terceiro dia durante 4 horas para limpar 140 quilômetros. 140 é a resposta dessa questão. Beleza? Conseguiu captar o macete aqui? Se você não conseguiu, quer visualizar de novo, dá uma conferida nesse link, vai aparecer aqui agora para você, onde tem a explicação detalhada deste macete. Fechado? Vamos para a próxima, questão número 16. Uma mudança foi executada por certo número de carregadores que tiveram que transportar 1.003 caixas. Cada carregador transportou uma única caixa por vez e o número de caixas transportadas por cada carregador foi igual a 8, somado com o triplo do número de carregadores que participaram dessa mudança. Nessa mudança, o número de carregadores estava compreendido entre quais desses valores. Então, aqui a gente tem uma questão de expressão, né, que vai gerar aí uma equação de segundo grau. Vamos lá, então. Você tem X carregadores, certo? X carregadores. Cada carregador transportou quantas caixas? Olha só, caixas transportadas por cada carregador foi igual a 8, então coloca 8, somado, então soma, mais o triplo 3. Triplo de vezes, 3 vezes, o número de carregadores. Número de carregadores, x. Então, cada carregador transportou 8 mais 3x caixas, totalizando 1.003 caixas. Beleza? Como que a gente chega no total de caixas? Basta multiplicar o número de carregadores vezes o número de caixas que cada carregador transportou. Você vai fazer x vezes 8 mais 3x vai ser igual a 1.003. Beleza? X vezes 8, 8x. Está aqui. X vezes 3x, 3x ao quadrado. Esse 1.003 positivo passa para cá negativo, menos 1.003. Isso vai ser igual a zero. Como que a gente acha o x? Usa a fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser menos b, equação de segundo grau, né? Menos b, menos 8, mais ou menos raiz de b ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes o a, 4 vezes 3, vezes o c, menos 1.003. Tudo dividido por 2 vezes a. Então, o delta já coloquei aqui dentro. Beleza? Aqui eu vou ter 64 menos com menos dá mais. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1.003. Somando 12 vezes 1.003 mais 64, você vai chegar em 12.100, certo? Então, você chega em raiz quadrada de 12.100. Como que você vai calcular a raiz quadrada de 12.100? Você pode fatorar, só que você vai gastar muito tempo. Pode trabalhar com a aproximação. 100 vezes 100 dá 10.000. Então, a raiz de 12.100 vai dar um número próximo de 100, beleza? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai terminar em 00? Provavelmente vai ser um número que termina em 0. Então, depois do 100, você tem o 110, que termina em 0 de novo. Teste o 110. Raiz de 12.100 é 110, tá bom? Então, 110 vezes 110 é 12.100. Então, você vai ter menos 8, mais ou menos 110, dividido por 6. A gente está tratando de número de pessoas, de carregadores. Então, a gente vai usar só o valor positivo. 110 menos 8, 102. 102 dividido por 6 dá 17. Existiam 17 carregadores. É um número compreendido entre 15 e 20. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Questão de expressão, né? Montar uma expressão a partir de um problema. Muita gente tem dificuldade nesse tipo de questão. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, questões de expressões para vocês treinarem. Combinado? Mais uma, questão 17. Para quem ainda não se inscreveu, olha a chance aí, estou te lembrando de novo. 3 amigos são paraquedistas e juntos já efetuaram 80 saltos.
sendo que a diferença de saltos entre o amigo que fez mais saltos e o amigo que fez menos saltos é igual a 20. Se um desses paraquedistas fez 5 saltos a mais do que um dos outros dois desses 3 amigos, o que menos saltou fez quantos saltos? Aqui a gente tem uma questão de sistema, né? Então, você tem 3 amigos. Um amigo que fez menos saltos, um amigo que fez um número médio de saltos e um amigo que fez mais saltos. A gente quer chegar no final, descobrir quantos saltos fez o amigo que saltou menos. Então, vamos dizer que o amigo que saltou menos saltou x vezes, beleza? O amigo do meio saltou y vezes. E o amigo que soltou mais vezes. O problema falou para a gente que a diferença entre os saltos que o amigo que fez mais e o amigo que fez menos é 20. Então, se eu pegar o número de saltos do amigo que fez mais e subtrair do número de saltos do amigo que fez menos, o resultado vai dar 20. Então, o amigo que saltou mais, saltou x mais 20. É o número de saltos do amigo que saltou menos mais 20 saltos. Concorda? Se eu subtrair x mais 20 menos x, o resultado vai dar 20. Beleza? Então, temos aqui os saltos de cada amigo. Se a gente somar x mais y mais x mais 20, o resultado vai dar 80. X mais y mais x mais 20 é igual a 80. 1x mais outro x dá 2x. Então, 2x mais y é igual a esse 20 positivo, passa para cá negativo, 80 menos 20 é igual a 60. Beleza? Então, tenho uma expressão aqui. Aí o problema disse depois, um desses paraquedistas fez 5 saltos a mais do que um dos outros dois. Só que ele não falou qual. Sacana demais, né? Então, eu posso ter que x mais 20 é igual a y mais 5. Então, esse amigo aqui pode ter feito 5 saltos a mais que esse. Se for o caso, eu vou fazer x mais 20 é igual a y mais 5. X mais 20 é igual ao número de saltos desse amigo mais 5. Né? Então, o número de saltos desse amigo é 5 unidades maior do que o do anterior. Beleza? Então, se for isso, vou pegar esse 5 positivo, passar para cá negativo. 20 menos 5 dá 15, então vou ter x mais 15 igual a y. Então, posso ter essa expressão, ou ele não falou qual amigo, eu posso ter que esse amigo fez 5 saltos a mais do que esse, né? Então, aí eu teria que y é igual a x mais 5. Então, eu tenho que fazer um sistema entre essa equação e essa equação, ou entre essa equação e essa equação, beleza? Tem que testar os dois, ver qual que vai dar certo. Beleza? Vamos pegar aqui o primeiro. 2x mais y igual a 60, x mais 15 é igual a y. Coloca aqui embaixo. 2x mais y igual a 60, x mais 15 é igual a y. Fazendo esse sistema, aqui já está fácil o sistema. Você tem o valor de y. Y é igual a x mais 15, né? A gente quer achar o valor de x, vamos substituir o y aqui em cima. Onde tiver y aqui em cima, a gente coloca x mais 15. Então, eu vou ter 2x mais o que era o y, x mais 15 é igual a 60. 2x mais x, 3x. Esse 15 positivo passa para cá negativo, 60 menos 15 dá 45. Então, 3x é igual a 45. X vai ser 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Opa, achamos um valor bacana, né? Que tem aqui na resposta. Então, x é 15 e o amigo que saltou menos, é o que ele quer, saltou 15 vezes, fez 15 saltos. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Depois você testa fazer aqui com essa equação para ver se vai dar certo. Não vai dar certo não. Tá bom? Vamos para a próxima. Então, questão de sistema é essa. Agora a gente vai para uma questão de média aritmética. Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão de média. É uma questão de média difícil. Em setembro, a média dos salários de 400 funcionários era igual a R$ 3.300. Em outubro, foi dado um aumento de R$ 300 a todos os funcionários que ganhavam mais do que 5.000 e um aumento de R$ 600 foi dado a todos os demais. Com esses aumentos, a média dos salários em outubro passou a ser igual a R$ 3.849. Logo, o número de funcionários que recebeu um aumento de R$ 600 foi... Então, a gente tem funcionários que ganham mais de 5.000 e funcionários que ganham um número diferente de 5.000, provavelmente menos de 5.000, né?
Então, funcionários que ganham menos de 5 mil, vou chamar de X. X funcionários ganham menos de 5 mil. Por que eu estou chamando de X? Porque é o que ele quer saber, o número de funcionários que recebeu R$ 600 de aumento. Aumento de R$ 600 foi dado aos demais, os que ganham menos de 5 mil. Então, chama os funcionários que você quer de X de uma vez, beleza? X funcionários ganham menos de 5 mil. Funcionários que ganham mais de 5 mil são os outros funcionários. Tinha 400 funcionários no total, 400 funcionários no total menos o X que ganham menos de 5 mil é igual aos funcionários que ganham mais de 5 mil. Beleza? Então, em setembro, qual que foi a média do salário? Como que você calcula a média do salário? Você soma os salários de todo mundo, então a soma dos salários de todo mundo dividido pelo número de funcionários vai ser igual a R$ 3.300. Foi o que o problema escreveu aqui para a gente, né? Esse 400 pode passar para cá multiplicando, né? Ao passar para cá multiplicando, você vai ter que a soma dos salários é igual a 1.320.000. Só que em outubro foi dado o aumento, né? Então, a soma dos salários vai aumentar. Vai aumentar quanto? Vai aumentar R$ 600 para esses funcionários e R$ 300 para esses funcionários. Então, aqui onde está a soma dos salários, eu vou ter a soma dos salários mais os aumentos. Então, em outubro, eu vou ter soma dos salários mais o aumento dos funcionários que ganham menos de R$ 5.000, R$ 600 vezes o número de funcionários, mais R$ 300 o aumento dos funcionários que ganham muito, vezes o número de funcionários que ganham muito. Beleza? Tudo isso dividido pelo número de funcionários que continua o mesmo, 400. Essa média é 3.849. Entende? Então, média, soma dos termos dividido pelo número de termos. Aqui os nossos termos são os salários, beleza? Então, somando os salários de todo mundo, mais os aumentos dados para todo mundo, a gente obtém a soma total dos salários em outubro, certo? Você sabe que a soma dos salários é 1.320.000. Então, onde tiver soma dos salários, substitui por 1.320.000. 1.320.000 mais 600x mais 300 vezes 400. 3 vezes 4, 12 com 4 zeros. 120.000. 300 vezes menos x, menos 300x. Esse 400 passa para cá multiplicando esse número, 3.849. 400 vezes esse número vai dar 1.539.600. Ok? Só fazer continha agora. Então, você vai ter 1.320.000 mais 120.000 vai dar 1.440.000. Passa para cá subtraindo, né? 600x menos 300x dá 300x. 300x igual a 1.539.600 menos 1.440.000. Fazendo essa subtração, você vai chegar em 99.600. O 300 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vou ter x igual a 99.600 dividido por 300. Isso vai dar 332. Existem 332 funcionários que ganham menos de R$ 5.000 e que receberam R$ 600 de aumento. Então, 332 é a resposta dessa questão. Fechado? Quer treinar a questão de média aritmética? Aqui no canal a gente tem uma playlist só com questões de média. Dá uma conferida nesse link, beleza? Então, essa questão é questão de média difícil. Vamos para a penúltima questão desse vídeo. Então, questão de figuras planas. Um quadrado de área 196 centímetros quadrados, então esse quadrado grande aqui, foi dividido em 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Sendo uma delas um quadrado de área 36, essa área é 36, e outra um quadrado de área 9, essa área é 9, conforme mostra a figura. A área da região destacada é qual? A área dessa região. Para a gente achar a área dessa região, basta a gente subtrair a área total, menos essa, menos essa, menos essa, menos essa, certo? Vamos primeiro identificar os lados aqui, né? A gente sabe que 196 é a mesma coisa que 14 vezes 14, né? Então, a área do quadrado é lado vezes lado, sendo que os lados são iguais. 14 vezes 14 dá 196, 6 vezes 6 é 36, 3 vezes 3 dá 9. Então, descobri os lados. O lado todo desse quadrado mede 14, esse lado aqui mede 6, né? Esse lado mede 6, esse lado mede 3, esse lado mede 3, beleza? Consequentemente, esse restinho aqui vai medir quanto? Tudo mede 14. 14 menos 9 dá 5, né? 6 mais 3, 9. 14 menos 9 dá 5, certo? Então, descobriu os lados. Agora,
vamos calcular essa área aqui e essa área aqui. Como que a gente calcula essa área? Eu posso dividir isso aqui, ó, fazer uma divisão aqui. Aí eu vou ter os lados aqui, não vou? Esse lado aqui mede 6, esse lado mede 6, e esse lado aqui mede quanto? Mede 14 menos 6, o que vai dar 8, né? Então, eu vou ter aqui um retângulo A, um triângulo B, esse lado mede 8, esse lado mede 6. Se esse lado mede 6, esse lado aqui mede 8, certo? Qual que vai ser a área desse retângulo A? Vai ser 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Qual vai ser a área desse triângulo B? Então, triângulo B, base 8 vezes a altura, 8 dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 8 dividido por 2. 64 dividido por 2, 32. Certo? Calcular a área desse espaço aqui. Divide esse espaço. Então, a gente tem aqui, ó, esse retângulo e esse triângulo, né? Então, triângulo C, retângulo D. Sei a medida desse lado, sei, é 3, né? Isso aqui é um quadrado, esse lado é 3, esse lado é 3, então esse lado aqui também é 3. Se esse lado é 3, tudo vai dar 14. 14 menos 3 dá 11. Esse lado é 11. E esse lado aqui mede 5. A área desse triângulo, base 11 vezes a altura 5 dividido por 2. 11 vezes 5 dividido por 2. 55 dividido por 2, 27,5. A área desse retângulo, 3 vezes 5, 15. Beleza? Então, sabemos todas essas áreas brancas. Para calcular a área destacada, basta pegar a área total, 196, e subtrair todas as outras, né? Então, vou ter 196 menos 36, menos 9, menos 48, menos 32, menos 27,5, menos 15. Ao fazer essa subtração, você vai chegar em 28,5. Então, mais fácil, soma tudo isso aqui primeiro e depois faz uma subtração só, tá bom? 28,5 é a área destacada. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa questão aqui, em relação às outras questões da prova, era uma questão bem tranquila, né? Concorda em relação às outras questões? Agora a gente vai para a última questão, outra questão de figuras planas. Um dos vértices de um triângulo é o centro de uma circunferência de perímetro 202π. Então, um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência de perímetro 202π milímetros. E os outros dois vértices estão sobre essa circunferência, determinando um triângulo conforme a figura. A área desse triângulo é igual a quanto? Bom, vamos lá. Se a gente sabe o perímetro dessa circunferência, a gente consegue calcular o raio. O raio é o lado desse triângulo, né? Vem do centro até a borda, isso é o raio. Beleza? Então, perímetro da circunferência, 2πr. 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio é igual a 202π. Posso simplificar esse π com esse π, o que dá pipi. Então, 2r é 202, o r vai ser 202 dividido por 2, o que dá 101 milímetros. Então, esse lado mede 101, esse lado mede 101. Temos um triângulo isósceles. Para calcular a área, a gente precisa da altura do triângulo. A altura do triângulo isósceles divide o lado oposto em duas partes iguais. Então, se esse lado todo mede 198, esse ladozinho aqui vai ser 198 dividido por 2, que dá 99. Temos aqui a altura, forma um ângulo reto com o lado, né? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo que nos permite calcular a altura para a gente calcular a área desse triângulo. Beleza? Como que a gente calcula? Usa o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, h ao quadrado, altura ao quadrado, mais 99 ao quadrado é igual a 101 ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser 101 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Pode fazer 101 vezes 101 menos 99 vezes 99. Aqui no vídeo resolvi brincar de produtos notáveis. Achei mais fácil fazer por produtos notáveis do que fazer a continha direto, né? Então, 101 é 100 mais 1. A gente vai ter 100 mais 1 ao quadrado menos 99 é 100 menos 1. 100 menos 1 ao quadrado. Então, a gente tem aqui o quadrado da soma de dois termos. É igual ao quadrado do primeiro, 100 vezes 100, 10.000, mais 2 vezes o primeiro, 200 vezes o segundo, que dá 200, mais o quadrado do segundo, que é 1, menos quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, 100 vezes 100, 10.000, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 200, mais o quadrado do segundo. Beleza? Esse menos está antes aqui, então substitui o sinal de tudo que está aqui dentro. Menos 10.000, mais 200, menos 1. Agora ficou fácil. Ó, 10.000 menos 10.000 dá 0.
1 menos 1 dá 0, então vai sobrar 200 mais 200, o que dá 400. H ao quadrado é igual a 400, H vai ser raiz de 400, o que dá 20. Só fiz aqui para brincar, tá bom? Na hora da prova, pode fazer sim, pode fazer 101 vezes 101 menos 99 vezes 99. Faz o que você achar mais rápido na hora da prova, tá bom? Então, a altura é 20. Se a altura é 20, a gente consegue calcular a área desse triângulo. Base, 198 vezes a altura 20 dividido por 2. 198 vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 198, 1980 milímetros quadrados. Essa é a resposta dessa questão, certinho? E assim, a gente termina esta mega revisão voltada aí para o concurso de sargentos da Polícia de São Paulo. Se você curtiu, deixa o like no vídeo. Se quiser aprender mais, veja os links que eu separei para você. E, claro, se inscreve na Central dos Números para a gente chegar logo nos 100 mil inscritos. No mais, bons estudos e até a próxima!